Olá, boa noite. Boa noite para você que está aqui me assistindo. Boa noite para você que vai me assistir, que vai receber essa mensagem maravilhosa. Eu vou compartilhar essa noite com você uma prática que ela já vem sendo falada já há algum tempo. Muitas pessoas já estão tendo conhecimento sobre essa prática. Ela chama Ho'oponopono. É uma filosofia havaiana que é maravilhosa. Ela mudou a minha vida. E eu senti de vir aqui compartilhar com você, mulher, porque assim como foi maravilhoso na minha vida e eu consegui aí ressignificar vários momentos, várias memórias, várias situações, eu quero compartilhar para que você também tenha essa oportunidade. Essa prática do Ho'oponopono que eu vou falar com você, quero que você continue comigo até o fim, assista, vá até o fim, porque eu vou falar o que é essa prática, como essa prática mudou a minha vida, como essa filosofia, ela entra na nossa mente, na nossa vida, e como que ela funciona, e como ela vai funcionar para você também, assim que você começar a praticar. Houve um momento na minha vida em que eu estive bastante distante, né, dos meus objetivos, da minha realidade, daquilo que eu gostaria de alcançar para mim. Eu era uma pessoa bastante ansiosa, bastante deprimida, baixa autoestima, e eu vivia num relacionamento bastante conturbado nesse momento que eu conheci o Ho'oponopono. Teve um período que eu estava passando por diversas mudanças e várias coisas estavam acontecendo dentro de mim, dentro da minha casa e tudo mais. Vocês sabem, né, que casamento é maravilhoso, mas casamento a gente tem que aí ter muita mente aberta, ter flexibilidade para que as coisas aconteçam, ocorram de uma forma mais prazerosa, né, para que as coisas vão fluindo. E chegou um momento do meu casamento que aquelas sombras que a gente vai guardando, elas começam a aparecer tudo, né, quando você tá num relacionamento. E dentro do meu casamento não fez diferente. Passou por um período que nós passamos por um momento bastante difícil, eu e meu marido. E eu, Alessandra, estava cada dia mais angustiada, bastante perdida. E eu sugava meu marido, porque eu queria a atenção dele, eu queria a atenção de tudo, eu não sabia como lidar comigo mesma. E várias coisas foram acontecendo. E eu buscava respostas, eu buscava ajuda, eu buscava situações para que eu pudesse modificar o que estava acontecendo. E acontece que sempre nessa mudança, né, que eu buscava, querendo a mudança, eu sempre queria a mudança do outro. A mudança do meu filho, a mudança do meu marido, mas nunca a minha. Mas eu queria, boa noite, Nirvana. E eu queria muito mudar. Mas antes de eu iniciar aqui contando pra você mais sobre a minha história, compartilhando mais com você o que aconteceu, eu vou explicar um pouco pra você o que é o Ho'oponopono na história. Né, o que tem aí fora que as pessoas estão falando do Ho'oponopono, e depois eu vou misturar com a minha vida, como é a minha experiência, Alessandra, minha vivência com o Ho'oponopono e como isso modificou tudo. Eu quero trazer a minha vivência, eu quis trazer essa parte da minha vida, porque eu não quero que fique muito técnico, sabe? Algo assim, faz dessa forma. Não, eu vou mostrar pra vocês que em 5 anos que eu venho praticando, de 4 a 5 anos que eu venho praticando essa filosofia, como ela se tornou algo muito intrínseco a mim, é uma vivência, e como que eu tô usando. Mas antes, eu vou contar pra vocês o que é o Ho'oponopono. O que significa Ho'oponopono? Ho'oponopono, como eu falei anteriormente, é uma filosofia havaiana. Os havaianos utilizavam há muito tempo atrás um outro tipo de filosofia. E o Ho'oponopono é uma delas que eles utilizavam. E Ho'oponopono significa corrigir um erro ou colocar em ordem perfeita. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? O Ho'oponopono, ele vem aí para colocar o equilíbrio nas nossas vidas. Sabe quando você vai fazer a limpeza do computador, certo? Você vai e joga fora todas as coisas que estão ali no computador. Só que aquelas coisas, elas continuam no computador. Elas não foram literalmente excluídas do computador. Algumas memórias continuaram ali. Assim é com a nossa vida. Existem várias memórias que a gente carrega desde quando nós nascemos até agora, e muitas delas a gente nem lembra, nem sabe, tá lá no inconsciente, e só que tá pregado ali na nossa vida. E o Ho'oponopono, ele é o quê? Ele corrige todas essas memórias, ele repara tudo que tá ali errado, para que você fique ok. Então tudo aquilo que tá inconsciente, que você não consegue trazer para sua consciência e saber de fato o que é, o Ho'oponopono é esse mantra que ele vai limpando essas camadas do nosso subconsciente, reparando para que tudo fique normalizado, tudo fique ok. E essa filosofia, foi fundada pela Morna Simeona e também o Dr. Hugh. A Morna, ela foi quem começou com todo esse movimento, pelo menos é o que a história diz, né? Não sabemos lá de fato quanto tempo faz que isso já está acontecendo no Havaí, mas ela que trouxe essa vivência, essa filosofia, e todas as coisas, essa filosofia começou a ganhar bastante notoriedade por conta do Dr. Helen. Ele é um psicólogo, psiquiatra, ele conseguiu, através dessa prática, curar algumas pessoas que ficavam na ala da ala do hospital, onde ninguém queria trabalhar.
E ele, sem ter esse contato com essas pessoas, pessoas foram curadas através dessa filosofia. Então, uma pessoa chamada Joy Vitale conheceu, teve acesso a essa história e ficou bastante curioso para saber quem é esse cara que, sem ter o contato, sem conhecer os pacientes, esses pacientes foram curados através desse mantra. Então ele foi atrás, foi entender, conhecer, saber quem é essa pessoa, e ele participou de um seminário sobre o Ho'oponopono, e ele passou a entender mais a fundo para que servia. Então ele escreveu um livro e trouxe para outras pessoas também puderem ter a oportunidade de conhecer essa filosofia. Então foi aí que tudo começou a ganhar mais fama, né? Vamos se dizer. Então, o que mais quer dizer o Ho'oponopono na prática? Que a paz esteja com você. Toda a minha paz. Então, o Ho'oponopono ele vem para trazer paz e equilíbrio. A definição também que eles colocam do Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras realizadas e ações divinas. Ou seja, a gente limpa tudo que está ali e aquilo que impede o nosso acesso ao divino, ao Deus, ao universo. Então, ele vai limpando todas essas camadas para que nós venhamos ter esse acesso. Então, sabe aquela questão que você fala de intuição e às vezes não está muito ali, você não está conseguindo ouvir sua intuição, não está escutando a voz de Deus. Então, ele vem e limpa todas essas camadas que está sendo um impedimento para que você tenha o acesso ao divino, ao eu criador, ao eu superior, à centelha divina, o nome que você quiser colocar. Então, ele repara, corrige um erro. O erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Então, nós temos várias dessas memórias, né? Várias dessas questões nas nossas vidas. E o Ho'oponopono ele vem para isso, para corrigir essas memórias dolorosas do passado que muitas vezes está lá esquecido. E aí o que acontece? A gente começa a vivenciar diversas situações de forma recorrente. Quantas vezes você vive ou tem vivido uma situação, pode ser na área amorosa, financeira, familiar, e que sempre acontece da mesma forma. E você se pergunta, mas por que de novo essa situação está acontecendo comigo? É uma situação recorrente. E o que o Ho'oponopono vem e faz? Ele limpa tudo aquilo que está dentro de você que está atraindo essa situação para a sua realidade. Então, o meu externo, ele reflete o meu interno. Então, se dentro de mim tem situações, tem memórias, tem pensamentos que vão construir aqui fora essa mesma situação diversas vezes, então isso vai se repetir até que isso seja reparado. Mesma coisa com o computador. Se eu não vou lá e faço o que precisa ser feito com o computador, o problema continua até que seja reparado aquele problema. Então, é sobre isso também o Ho'oponopono. E mais que isso, é o amor. Então, dentro do Ho'oponopono, a gente entende, a gente aprende que é através do amor, que é através dessa consciência que a gente traz aí a responsabilidade através dessas situações. O que mais que fala sobre o Ho'oponopono? A identidade própria, por meio do Ho'oponopono, não encara os problemas como uma aprovação, e sim como uma oportunidade. Então, a gente também aprende que as situações que acontecem na vida da gente, por mais doloroso que seja, por mais difícil que esteja sendo, é através de eu mudar o foco, mudar o meu olhar, que eu posso aprender com isso. Nem sempre é fácil. A situação que eu passava no passado não era fácil. Posso te dizer que era uma dor que eu tinha na minha alma, que eu não conseguia reparar essa dor. Só que eu venci essa dor. Foi no meu desespero que eu tava naquele momento que eu queria uma busca, eu queria uma salvação para o meu casamento, uma salvação para mim, eu queria mudar meu marido, eu queria mudar a minha pessoa e eu não achava a resposta. Eu não conseguia, por mais que eu tentava de tudo, conversava com as pessoas falavam, Sandra, você precisa mudar. Eu não conseguia, eu não tinha força. E foi através desse mantra aqui, maravilhoso, que eu consegui, de forma leve e de forma tranquila, mudar essa minha situação. Mudar esse meu eu, que doía, essa dor na alma que eu sentia. Eu consegui. E foi de uma forma natural, não foi algo que foi imposto assim pra mim. Eu comecei a fazer de uma forma frenética, né, o Ho'oponopono. Comecei a praticar. Eu não conhecia, eu não sabia o que era. Comecei a pesquisar na internet músicas para eliminar energias negativas, né, todas essas coisas, porque eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. Então eu comecei a procurar respostas. Quando eu cheguei no Ho'oponopono, eu comecei a repetir esse mantra, uma outra música, eu começava a repetir. Eu comecei, sem perceber, mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de enxergar o próximo, mudar a forma da forma como eu me comportava. Ao ponto do meu marido me perguntar o que eu estava fazendo, porque várias mudanças tinham ocorrido comigo. E foi aí que eu percebi que as coisas estavam acontecendo de uma forma natural, de uma forma menos dolorosa de quanto que eu estava. Acho que o universo falou, deixa eu ajudar essa menina, né? Porque eu estava tão desesperada, gente, tão desesperada.
que eu queria algo pra minha vida. E praticando esse Ho'oponopono durante muito tempo, muitas coisas foram acontecendo, caminhos foram abrindo, a minha vida foi indo pra uma direção que eu não poderia ter imaginado. Tenho muitas coisas ainda que eu quero conquistar, muitas coisas que eu quero vencer, mas você sabe aquela coisa de você se olhar no espelho e não ter prazer de se olhar no espelho? Sabe aquela coisa de você esperar do outro que te valoriza, só que agora você olha pro espelho e você mesmo se valoriza? Eu comecei a ter esse nível de consciência comigo mesmo e passei a ter a responsabilidade, peguei a responsabilidade da minha vida pra mim. E uma das coisas que eu aprendi muito, muito, que é uma coisa que o Ho'oponopono traz, parece óbvio, mas é um óbvio que a gente não enxerga, é que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida e por aquilo que acontece ao nosso redor. Isso é uma conversa para um segundo encontro, porque é mais profundo, mas é isso. Quando eu entendi que eu era responsável por mim, responsável, eu era a única pessoa que eu poderia, todo mundo já tinha me falado, você é a única pessoa que pode se mudar, você não pode mudar ninguém. Diversas vezes eu escutei isso. Eu não podia mudar meu filho, eu não podia mudar meu marido, não podia mudar tal coisa, eu podia mudar eu. Só que na prática não era tão simples assim, porque eu não conseguia colocar isso em prática. Eu não conseguia me desapegar, eu não conseguia soltar, acreditar. Então, o que aconteceu? Foi isso mesmo que o Ho'oponopono me ajudou a ter esse estralo na minha mente, ter a consciência e olhar que eu era responsável pela minha vida. Então eu pensei, poxa, se eu sou responsável pela minha vida e se eu estou atraindo tudo isso que está acontecendo, e eu sou responsável, eu comecei a fazer o Ho'oponopono para todo mundo. Comecei a fazer o Ho'oponopono assim, no sentido assim, se eu estou passando uma situação com meu marido, ou vamos supor com uma amiga, e ela tá passando por uma situação e ela vem, tá ali comigo me contando, de certa forma, o que está dentro de mim contribuiu para que ela estivesse no que ela está passando. Então eu passo a fazer o Ho'oponopono para curar em mim aquilo que está acontecendo com ela. Então a cura é dentro de mim. De alguma forma, essa pessoa, ela ficou ali na mesma vibração que a minha, ficou na mesma, rodeada comigo. Mas o que eu faço? Eu curo em mim para curar o outro. Então eu comecei a curar a mim. Eu comecei a olhar, poxa vida, se eu estou, o que está acontecendo aqui no meu externo e eu estou dentro de mim, passando por isso, eu quero entender, né? Às vezes teve coisas que eu não consegui entender, mas foram limpas. Porque as coisas foram mudando, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a viver de uma forma mais leve, com alegria, com tranquilidade. E aí outros desafios vieram, mas aquele específico que foi pelo qual eu comecei e iniciei, deu jeito. E eu já estava passando por essas situações há muito tempo. Uma situação que eu desconhecia. Então quando fala assim dentro do Ho'oponopono que a identidade própria é aquela identidade que nós somos, que é só nossa, que não está associada ao pai ou à mãe. Quando a gente vai crescendo, vai tudo mais, a gente começa a pegar algumas coisas que é do nosso pai, da nossa mãe, da pessoa que está à nossa volta e tudo mais. Aquela essência nossa, ela vai morrendo, ela vai saindo e vai pegando as características de outras pessoas. E a gente fica longe de nós, né? Nós vamos nos distanciando. Então, quando a gente fala sobre a identidade própria, é você ser você na sua essência. Ser você sem essas memórias dolorosas que estão escondidas no inconsciente. Então, qual que é a chave aqui? Qual que é a pegada aqui? É você olhar pra você e olhar assim, poxa vida, eu vou olhar e vou me responsabilizar por essa situação que eu tô passando. Universo, limpa em mim tudo aquilo que está contribuindo para que eu esteja vivenciando isso. Universo, limpa em mim tudo aquilo que está contribuindo para que isso esteja acontecendo. Eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Simples. Tenha a oração completa, que ela é mais longa, mas repetindo nesse formato, acreditando, esperando, solta. As coisas vão ser modificadas, sem perceber. Se a situação não modificar, você vai começar a olhar de formato diferente. Você vai olhar de formato diferente para essa situação. E o Ho'oponopono trouxe isso para mim. O Ho'oponopono foi o meu bálsamo, foi o meu milagre que eu precisava naquele momento. E eu venho com alegria compartilhar essa filosofia que realmente acontece, porque eu vivi na minha vida, vivo todos os dias, e todos as minhas clientes que passam comigo em terapia, eu utilizo a terapia do Ho'oponopono junto com elas. Porque se de alguma forma elas chegaram até mim, eu curei mim, para que a minha cliente seja curada. Então, eu faço o Ho'oponopono sempre para uma amiga, e isso funciona. E eu quero te incentivar, se você está passando por desafios na sua vida, e você quer ser essa mulher mais leve, uma mulher feliz, sabe? A gente tem momentos que a gente realmente está triste, passa por desafios, acontece. Mas a maior parte do tempo você está se sentindo muitas vezes culpada por não conseguir mudar algo, você está aí, não sabe por que situações vivem se repetindo na sua vida. Se isso está acontecendo com você, e você espera, fala, meu, eu já fiz de tudo, agora acho que está na hora de soltar, pratica. Eu te incentivo a praticar esse exercício, que com certeza, se você perceber, as coisas vão ser modificadas. Gente, faz sentido pra vocês? Até aqui, tá tudo bem? Eu sei que é muita informação,
né? A maioria das vezes, as informações que nós temos do Ho'oponopono o Ho'oponopono milagroso, é a mágica, realmente é porque mexe com o nosso inconsciente. E muitas das coisas que nós fazemos, as nossas atitudes, comportamentos, sentimentos, estão em camadas, estão lá longe. Muitas vezes a gente nem quer relembrar, porque não quer, é doloroso, né? Eu sabia muitas coisas, e eu não conseguia. E através do Ho'oponopono, pra mim, fez muito sentido, pra mim, modificou muitas coisas. E foi aí que tudo começou, a mágica, tudo começou, foi quando eu comecei a praticar, e depois muitas coisas foram acontecendo, eu fui fazer o coach, fui fazer psicoterapia, psicanálise, tudo foi acontecer. A minha vida modificou, todas as coisas foram indo. O meu marido hoje também não é igual eu, né, praticante do Ho'oponopono, mas hoje ele tá numa outra vibe, que antes ele também não gostava, não acreditava, era descrente, e hoje ele está mais aí aberto, tem buscado mais pra ele essa informação, buscado pra ele essas mudanças. E eu posso te falar, eu não imaginava que o meu marido um dia fosse curtir essas coisas que eu tenho curtido, que eu gosto, que faz sentido pra mim. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra compartilhar. É isso. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês, passar essa mensagem, que já há muito tempo eu tô sentindo de compartilhar, eu tô sentindo de falar, porque é sobre isso, né? Uma ajuda a outra. Quando a gente tem uma cura, a gente cura a outra também. Porque afinal, todos nós somos um. Então, se eu estou bem, você está bem. E eu quero que você esteja bem para que eu também esteja bem. E você cuidar do seu coração. E confiar. Confia. E se permita ouvir a sua intuição. Ouvir aquilo que o universo tem para você de melhor. Essa mensagem, isso que você está escutando não é à toa, não veio para você por vir. Veio por uma razão. E o Ho'oponopono, ele é isso. Ele é leve, sem culpas, sem castigo, sem nada. É só você amar. E quando a gente fala de amar a nós, parece simples, mas é uma missão, né? Amar a gente, amar o próximo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu comecei a fazer o Ho'oponopono no caminho, no transporte, pros vizinhos, pra todo mundo. Por quê? Porque eu queria estar onde eu fosse levar aquela paz que eu estava tendo, aquele amor que eu estava tendo dentro do meu coração. E que aquele amor transbordasse. Claro que não foi todo dia que eu estava ali, feliz, mas eu posso te dizer que do que eu era, naquele momento, foi o meu bálsamo. E eu espero que esse bálsamo também sirva pra você. E eu quero agradecer, Nirvana, quero agradecer quem esteve aqui comigo. Era uma mensagem realmente rápida. Eu não sei se vocês já conheciam essa prática. Depois coloca aqui se vocês já conheciam, se vocês tinham escutado nesse formato. Eu vou trazer mais coisas sobre o Ho'oponopono. Vou me aprofundar mais com vocês sobre esse assunto, porque tem muita coisa. E eu quero que você entenda a fundo, para que você saiba o que você está fazendo. Para que lá na raiz as coisas possam ser modificadas, para que o seu externo venha aí florescer. Que você venha florescer, tá ok? Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer ao universo, quero agradecer a tudo. Obrigada, gratidão, gratidão. Beijos.